Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre bloqueio do quadrado lombar. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista no Instituto de Ortopedia e junto com o professor Adilson Ramage, que é supervisor do serviço de anestesia, nós vamos abordar sobre o bloqueio do quadrado lombar. Aqui nós estamos mostrando, um trabalho muito interessante que saiu na Regional, que se baseia praticamente todos os nossos estudos. Não esquecendo, que esses bloqueios não vieram para competir, mas eles vieram para complementar o arsenal terapêutico que integra a analgesia multimodal, ok? Então isso que é muito importante, esse tipo de conceito. Os bloqueios faciais, nós usamos altos volumes de anestésico local. Ele usa planos musculares e as suas faces. E nós bloqueamos, fazemos bloqueios simultâneos de vários ramos nervosos. E esses nervos eles nem sempre são visíveis à ultrassonografia. Nesses bloqueios, nós podemos atingir locais antes nem imaginados com a agulha. Uma agulha. Muito bem. Anatomicamente, a parede abdominal ela está compreendida de T6 a L1. As referências cutâneas são o umbigo, que divide a parede abdominal em superior e inferior, e a sensibilidade da parede tóraco-abdominal está na dependência dos nervos de T1 a T12. O nervo espinhal, que sai do fôramo de conjugação, e cada um desses nervos dá um ramo dorsal para a parede posterior e um ramo ventral, que continua com o nervo intercostal, dando um ramo ventral cutâneo lateral, com ramos ventrais posterior e ventral anterior, com um ramo cutâneo anterior. Os ramos cutâneos laterais e ramos cutâneos anteriores, eles são encarregados da inervação sensitiva da parede anterior e lateral do abdômen e do tórax. Muito bem, os músculos intercostais, eles têm uma mesma origem embrionária, que os seus homônimos abdominais. Assim, o músculo intercostal externo, ele tem uma relação com o músculo oblíquo externo. O músculo intercostal interno com o músculo oblíquo interno. E o músculo intercostal íntimo com o músculo transverso, assim como a pleura com o peritônio e a fáscia endotorácica com a fáscia transversalis. Muito bem. Na parede abdominal, a gente observa em um corte transversal os músculos em forma concêntrica. Então, nós temos aí o músculo oblíquo interno, oblíquo externo, transverso, que estão unidos na linha média ao músculo reto abdominal. Na parede posterior, nós temos 3 músculos grossos, que são o quadrado lombar, o psoas e os eretores da espinha, que é constituído por 3 músculos, spinalis, longíssimos e iliocostalis. O bloqueio dos eretores da espinha está em outro vídeo que nós fizemos. Esses músculos, então, estão envolvidos pela aponeurose tóraco-abdominal. A fáscia tóraco-lombar é uma complexa estrutura tubular de aponeuroses e lâminas faciais que contém a musculatura profunda da parede abdominal, que se estende desde ao longo da coluna lombar até a torácica, comunicando com a face endotorácica através do ligamento arqueado.
ele insere, né, nos processos espinhosos e lombares. E a fáscia posterior e média, ela envolve então o músculo eretor da espinha, a média e anterior envolve o quadrado lombar e a anterior o psoas. O músculo transverso ele termina, né, em ponta de lápis, tornando-se uma poneurose transversalis. Aqui, novamente, mostrando a fáscia endotorácica, né, e as partes e a musculatura das quais ela envolve. Muito bem. Anatomicamente, os nervos subcostal, que é T12, ilho inguinal e ilho inguinal e ilho hipogástrico, eles estão apoiados no músculo quadrado lombar. No bordo anterior, eles perfuram, tá, a fáscia transversalis e situam-se entre a musculatura do transverso e do oblíquo interno. Muito bem. A fáscia transversalis, ela é uma lâmina fina, tá, que separa o músculo transverso do peritônio visceral, né? Ele se dirige, né, para cima como fáscia endotorácica e para baixo como fáscia ilíaca. Em um corte coronal, que a gente vai fazer aqui, tá, sobre a espinha ilíaca antero-superior, nós observamos a disposição dos nervos sobre o músculo transverso abdominal. Então, é aquilo que nós falamos, né? Mostrando as fáscias. Muito bem. Agora falando sobre os bloqueios propriamente ditos, né? Então, os bloqueios interfaciais nós temos o quê? Tá, o TAP bloque, o TAP subcostal, o bloqueio da fáscia do transverso, o bloqueio do ilho inguinal e ilho hipogástrico, o bloqueio da bainha dos retos e semilunar e aquilo que faz parte da nossa aula de hoje, que é o bloqueio do quadrado lombar. Muito bem. As três abordagens que foram descritas, né? O quadrado lombar 1, a agulha é direcionada, tá, no bordo posterior do músculo transverso ou anterolateral, músculo quadrado lombar, empurrando o anestésico local em direção ao quadrado lombar, como mostra a figura, né? O quadrado lombar 2, a agulha ele fica entre os músculos eretores da espinha e o quadrado lombar, ou posicionando, né, posterior ao quadrado lombar. E o quadrado lombar 3, que é esse daqui, né? A agulha ela fica entre o quadrado lombar e o psoas, com a abordagem posterior, ou também conhecido como transmuscular. Muito bem, aqui nós temos mostrar aqui que acho que fica melhor para isso, tá? Então aqui nós vamos mostrar algumas referências anatômicas importantes, né, para a gente fazer esse bloqueio. Aqui nós estamos vendo, né, uma vértebra que normalmente nós usamos entre L3 e L4. Aqui nós estamos vendo o processo transverso, o corpo da vértebra, que seria a apófise espinhosa. O processo transverso, tá, ele aponta como um dedo positivo. Vocês estão vendo aqui como um dedo positivo, ele aponta para o quadrado lombar. Tá? Aqui nós temos o eretor da espinha, tá? E aqui, ó, nessa região do corpo da vértebra, nós encontramos o psoas, e aqui, né, seria o grande dorsal, né? O grande dorsal. Muito bem. E aqui a imagem que é conhecida na literatura como a imagem em trevo. Eu não gosto de ficar fazendo esses tipos de relacionamento, porque nem sempre nós achamos esse tipo de imagem, né, no ultrassom. Então, para não confundir, eu não gosto muito desse tipo de referência. Mas
mostrando sempre o processo transverso. Muito bem, o quadrado lombar 1, né, que nós injetamos 20 ml de anestésico local em plano de anterior para posterior, ele dá uma analgesia de T4 a L1. Então ele foi descrito por Blanco, né, e o paciente ele fica em decúbito lateral. Nós identificamos o bordo posterior do músculo transverso, que ele vai terminar em ponta de lápis, né? Termina aqui em ponta de lápis, e nós fazemos a abordagem aqui de anterior para posterior em plano, né, com o transdutor, que pode ser um transdutor reto ou curvo. Né, nós fazemos por cima do bordo posterior do músculo transverso, progredindo a nossa agulha para a região posterior. Muito bem, o quadrado lombar 2, o paciente ele fica em decúbito lateral, né? Nós abordamos de posterior para anterior ou de anterior para posterior, né? Então nós posicionamos o nosso transdutor aqui, que seria em torno, perto do triângulo de Petit, e a gente vai procurando sempre esse tipo de imagem, tá? Procurando sempre esse tipo de imagem. Esse transdutor que nós usamos, esse bloqueio é um bloqueio mais profundo, então nós usamos um transdutor convexo, a não ser que o paciente ele seja um paciente pediátrico ou um paciente muito magro. E nós identificamos essa estrutura, né, que é o músculo quadrado lombar, eretor da espinha e o psoas. O bloqueio é feito, então, entre o eretor da espinha e o quadrado lombar, e essa abordagem ela pode ser de anterior para posterior ou de posterior para anterior. Eu, pessoalmente, prefiro de posterior para anterior. Muito bem. O próximo bloqueio é o quadrado lombar 3. Esse nós fazemos sempre a nossa abordagem de posterior para anterior. Então, aqui a mesma coisa. Identificamos essa imagem aqui, o processo transverso, o corpo da vértebra, a musculatura do psoas, o quadrado lombar, onde o processo transverso aponta em direção a ele, e o eretor da espinha. E nós fazemos entre o quadrado lombar, tá, e o psoas. Observe, quadrado lombar e psoas e a dispersão do anestésico local aqui. Nós injetamos 20 ml, tá, de anestésico local. Essa vértebra é a vértebra entre L3 e L4. Tá. Então aqui, né, mostrando a abordagem de posterior para anterior e mostrando aqui a área sensitiva. Esse bloqueio, né, a gente depois vai comentar com vocês aqui. Esse bloqueio ele pode ter uma dispersão para o plexo lombar. Muito bem, as indicações são várias. Observem aqui: laparotomia, cesárea, esterectomia, prostaté, transplante renal, nefrectomia, retirada de enxerto de ilíaco e cirurgia do quadril. Resumindo, as indicações para o quadrado lombar 1 são cirurgias abdominais e infraumbilicais. Para o quadrado lombar 2, são cirurgias abdominais supra ou infraumbilical, ou qualquer procedimento que requeira cobertura da dor visceral intra-abdominal ou incisões da parede abdominal até T6. A mesma coisa acontece com o quadrado lombar 3. Quanto aos dermátomos de cobertura, o quadrado lombar 1 vai até L1. Já o quadrado lombar 2 e 3 de T4 a T12 L1. E bloqueia, né, os ramos cutâneos anteriores laterais destes nervos. Quanto à perda da força motora, o que provoca maior
potencial é o quadrado lombar 3, né? Devido à dispersão. A dispersão para o plexo lombar, mesma coisa, como nós já falamos, né? O quadrado lombar 3 é potencialmente, tá? Nós podemos encontrar essa dispersão e isso dá um bloqueio motor. Quanto às potenciais complicações, eles estão relacionados com a falta de conhecimento das estruturas anatômicas, como rim, fígado e baço. Como nós já falamos, né, bloqueio regional é anatomia e sonoanatomia aplicados. Aqui nós temos as referências, né, importantes para que vocês deem uma estudada melhor. E aqui são referências para quem gostaria de ter um assunto mais amplo. Bom, pessoal, antes de eu dizer muito obrigado, eu queria acrescentar que estes bloqueios que integram o grupo de bloqueios interfaciais, eles não vieram para competir, mas para completar o arsenal terapêutico que integram a analgesia multimodal. Quero agradecer a atenção de vocês, tá? Gostaria que vocês compartilhassem novamente com colegas e amigos. Se possível, se vocês gostaram do vídeo, me dê um like, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.